A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos dar continuidade aos estudos da obra Teoria da Mediunidade. O autor é Zalmino Zimmermann, editora Allan Kardec. Agora que finalizamos o mediunismo na história, vamos adentrar num novo tópico da obra: mediunidade, conceito e tipos. E o autor inicia com o conceito de mediunidade, dizendo que mediunidade é a natural aptidão para intermediar os espíritos. Sim, meu caro ouvinte, é natural porque pertence às leis de Deus e é inerente a todos nós, seres espirituais. E é com esta faculdade, quando direcionada com os propósitos do Evangelho de Jesus, que nós estabelecemos a oportunidade de aprendizagem, de crescimento, de reconsideração dos nossos conceitos. Nos colocamos diante das condições que acumulamos para nós mesmos, das necessidades de resgates, reconciliação e toda uma grande oportunidade de nos estabelecermos diante das leis divinas como seres que estabelecem a saúde para o próprio recurso mental e psíquico. Ele continua dizendo: é, pois, uma faculdade inerente a todo ser humano. O ser humano é um ser mediúnico, encarnado ou desencarnado. Embora a mediunidade seja principalmente considerada como envolvendo desencarnados e encarnados, importante é lembrar que ela também ocorre no mundo espiritual, entre espíritos desencarnados. Sim, meu caro ouvinte, existe comunicabilidade nos subplanos do mundo espiritual. E ainda que raramente entre os próprios espíritos encarnados. A intermediação mediúnica entre desencarnados e encarnados pode ser direta, como acontece, por exemplo, na psicografia, psicofonia. Lembrando que esse termo foi acrescido por André Luiz através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, porque na obra do Livro dos Médiuns, Allan Kardec reporta-se aos médiuns falantes e outras ocorrências, ou indireta, presente nos eventos ectoplásmicos, ou seja, nos médiuns de efeitos físicos, nos quais o médium, na maioria das vezes, apenas fornece os recursos necessários à manifestação dos espíritos. No subtópico As Aptidões Mediúnicas, vamos encontrar o parecer de Allan Kardec acerca da classificação da mediunidade. Mas, meu caro ouvinte, em quantas classes Allan Kardec divide os médiuns? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. Em O Livro dos Médiuns, Kardec divide os médiuns em duas classes: médiuns de efeitos físicos e médiuns de efeitos intelectuais. É a mais antiga e conhecida classificação que se conhece, merecendo destaque o fato de ter sido construída apenas alguns anos após o seu primeiro contato com o fenômeno mediúnico. O autor aqui destaca que o termo médium já aparecia na obra de Maxwell, de Medicina Magnética Libre, em 1678, que se referia no capítulo 13 aos médiuns com os quais se efetuem curas sem recorrer ao magnetismo. Logo em seguida ele apresenta um quadro onde possibilita
uma visão mais abrangente dos vários tipos de médiuns elencados pelo venerando sistematizador da doutrina espírita. Médiuns de efeitos físicos são eles: tipitólogos, motores, de translações e de suspensões, de efeitos musicais, de aparições, de transportes, noturnos, pneumatógrafos, curadores e excitadores. E os médios de efeitos intelectuais são os audientes, falantes, videntes, inspirados, de pressentimentos, proféticos, sonâmbulos, estáticos, pintores ou desenhistas, músicos e escreventes. Aos médios escreventes foi denominada a terminologia psicógrafos. A classificação de Kardec, como se sabe, não pretende o enquadramento rígido dos agentes mediúnicos. Como observa o codificador, esse esquema não pressupõe a existência específica de um médium para cada faculdade. Ao contrário, o médium pode possuir diversas aptidões mediúnicas. E este é um caso conhecido como multi-aptidão mediúnica, com o uso especial de uma ou de outra, de acordo com o comando espiritual e exigências circunstanciais. Esclarece Allan Kardec a propósito. Todas estas variedades de médiuns apresentam uma infinidade de graus em sua intensidade. Muitas há que, a bem dizer, apenas constituem matizes, mas que, nem por isso, deixam de ser efeito de aptidões especiais. Um médium pode, sem dúvida, ter muitas aptidões, havendo, porém, sempre uma dominante. Ao cultivo dessa é que, se for útil, deve ele aplicar-se. Então pode ser, meu caro ouvinte, que você tenha várias aptidões mediúnicas, mas uma vai ser utilizada de forma mais intensificada. Será mais útil, será aquela que vai se destacar onde nós nos encontramos na proposta do trabalho. A importância dessa notável contribuição de Kardec é dada pelo fato de que, transcorridos os tempos, o seu trabalho permanece como referência das mais valiosas e respeitáveis, ainda que a prática mediúnica tenha ensejado o surgimento de alguns novos conceitos e designações. Então foi exatamente como Allan Kardec diz: não pronunciou a última palavra, e a doutrina é progressiva. Tudo que vier de acréscimo a partir do crescimento, maturidade dos conceitos de aplicação deve ser acolhido, desde que as bases não sejam modificadas. O tópico seguinte é sobre a sensitividade e a mediunidade. Relevante diferença há entre os conceitos de sensitividade ou impressionabilidade com a mediunidade, embora se mostrem ambas como faculdades psíquicas irmãs, inerentes ao ser humano. De fato, sensitividade é a capacidade de sentir, de registrar as vibrações dos espíritos que se aproximam, de perceber as emanações psíquicas das pessoas, dos animais e, por vezes, até de certos objetos, além de captar as vibrações ambientais. Já a mediunidade é a faculdade de intermediar os espíritos, desencarnados ou encarnados. Não há, pois, como identificar a sensitividade, que até pode ser catalogada como uma faculdade psíquica paramediúnica, segundo o autor, com a mediunidade, uma vez
que a primeira não serve propriamente à intermediação dos espíritos. Apenas o registro de sua presença, por meio de sensações táteis, térmicas e olfativas, que na maioria das vezes são tênues e ocasionais, embora em certos casos, quando reconhecíveis, costumeiras, possam até servir de sinal da aproximação de determinado espírito. Em síntese, o fenômeno da sensitividade mostra-se tecnicamente diferente do fenômeno mediúnico, que diz sim com a intermediação do pensamento do espírito. E aí o autor traz no rodapé a explicação dessa condição de sensitividade. Todo ser humano é sensitivo, ou seja, impressionável, receptor de impressões sensoriais, e também médium, intermediário dos espíritos. No serviço mediúnico, o medianeiro geralmente mostra-se também como sensitivo. Já o sensitivo, em registrando apenas impressões sensoriais, nem sempre exerce a mediunidade propriamente. No início, o termo sensitivo foi aplicado como sinônimo de médium. Mais tarde, porque passou a ser vulgarizado em metapsíquica e principalmente na parapsicologia, com outro sentido, surgiu a opção pelo uso exclusivo das palavras médium e medianeiro para qualificar o intermediário mediúnico, e o emprego do termo sensitivo, apenas para designar o sujeito receptor das impressões oriundas dos espíritos ou do meio espiritual. Então, assim, vamos reconhecer que todo sensitivo vai estabelecer as impressões táteis, olfativas e sensoriais, mas nem sempre será um intermediário da comunicabilidade. Portanto, todo médium é sensitivo, mas nem todo sensitivo é um intermediário na comunicabilidade ostensiva dos espíritos. E quando o autor lembrou que todos nós, seres humanos, somos médiuns, é porque nós temos todos a condição rudimentar do intercâmbio com o mundo espiritual, que é através da intuição. Todos nós temos intuição, aquele aviso da consciência, aquela predisposição do coração. Dessa condição natural, todos estabelecemos comunicabilidade com o mundo espiritual. É nesse sentido que todos somos médiuns. Mas nem todos nós somos médiuns de tarefa. Nem todos nós temos a faculdade ostensiva ou proeminente para exercê-la de forma útil na prática do trabalho mediúnico. Vamos dar continuidade ao tópico mediunidade, conceito e tipos já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para dar continuidade ao estudo da obra Teoria da Mediunidade, do autor Zalmino Zimmermann, editor Allan Kardec. Hoje estamos estudando o capítulo Mediunidade, Conceito e Tipos. Agora vamos adentrar no novo tópico, Mediunidade hoje. Com o desenvolvimento dos estudos relacionados com a teoria e a prática mediúnicas, diversos esquemas classificatórios têm sido construídos, sob a influência sempre do trabalho genial e pioneiro de Kardec. Destaca-se aqui uma proposta atual e abrangente, que classifica os tipos básicos de aptidão em intuição, vidência, audiência, psicofonia, psicografia,
psicopictura, psicomúsica, desdobramento e ectoplasmia. Esse termo também, desdobramento, meu caro ouvinte, é a emancipação da alma trazida por Kardec. Esse termo também foi introduzido por André Luiz. Diversas são as espécies de intuição, tais como ordinária ou inspirativa, pré-cognitiva, que pode ser ordinária e profética, superior ou de superintuição. A vidência ou visão espiritual pode ser ativa ou passiva, externa ou interna. Apresenta-se sob diversas formas: ordinária, autoscópica, aloscópica, psicoscópica, psicométrica, que é também conhecida como retrocognitiva, investigativa ou pré-cognitiva, retrovidência, televidência, transvidência, clarividência ordinária ou superior. A audiência ou audição espiritual, que pode ser externa ou interna, ocorre de forma isolada ou concomitante à vidência, casos em que pode manifestar-se como audiência ordinária. Xenoglóssica, que é a mediunidade que estabelece conexão com outras línguas de outras nacionalidades. Psicométrica, teleaudiência, transaudiência ou clareaudiência e assim por diante. A psicofonia, que pode manifestar-se estando o médium em estado consciente, semiconsciente ou inconsciente. Comparece como normal ou xenoglóssica, ou também conhecida por xenopsicofonia. A psicografia, que pode ser semimecânica ou mecânica, manifesta-se sob duas formas, ordinária ou xenoglóssica, as quais podem produzir-se em escrita normal ou especular. A psicopictura também pode ser semimecânica ou mecânica, que é a mediunidade em que o espírito pinta quadros e obras usando tinta. O desdobramento pode mostrar-se espontâneo ou induzido. O induzido é autoinduzido ou heteroinduzido. Também o espontâneo, como o induzido, podem ocorrer estando o sujeito consciente, semiconsciente ou inconsciente, mostrando-se visível ou permanece não visível. O desdobramento visível pode surgir tangível ou não tangível. Os efeitos ectoplásmicos, a identificarem em tipo peculiar de manifestação, compõem um importante elenco: tipologia, sematologia, cinetologia, escrita indireta, pneumatografia, que pode ser espontânea, provocada, ordinária, xenoglóssica ou pneumoxenografia. Pneumapictura, pneumatofonia, espontânea, programada, ordinária, xenoglóssica ou pneumaxenofonia. Transcomunicação instrumental, sonora, visual ou mista. Fotografia transcendente, normal, escotografia, escrita fotográfica, demografia, demopictura, transfiguração, terapia ectoplásmica, psicocirurgia, cirurgia espiritual direta, passe, fluidificação de água e objetos, auxílio vibratório em grupo, materialização, animada, autônoma, conjugada, singular, múltipla e simultânea, completa, parcial, tangível, não tangível, luminosa ou não luminosa, inanimada, completa, incompleta, tangível ou não tangível, e moldagens. Deformações de objetos, desmaterialização total ou parcial, rematerialização, transporte, também conhecido por aporte ou deporte,
endoporte, exoporte, levitação de pessoas e de objetos, deslocamento de objetos, efeitos luminosos, efeitos odorantes, efeitos sonoros, efeitos térmicos, efeitos químicos, efeitos fitológicos, incombustibilidade, pirogenia, fenômenos eletroeletrônicos, efeitos atmosféricos, eventos aleatórios, radiestesia, poltergeist. Então, meu caro ouvinte, estes são os tipos de mediunidade classificadas hoje na literatura espírita, em que o autor abordará cada uma delas, trazendo à luz do entendimento o mecanismo de ação para a realização do processo. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Roteiro, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, o autor é o Espírito Emmanuel. No capítulo 27, Mediunidade. Esmagadora maioria dos estudantes do Espiritismo situam na mediunidade a pedra basilar de todas as edificações doutrinárias, mas cometem o erro de considerar, por médios, tão somente os trabalhadores da fé renovadora, com tarefas especiais, ou os doentes psíquicos, que por vezes servem admiravelmente à esfera das manifestações fenomênicas. Antes de tudo, é preciso compreender que tanto quanto o tato é o alicerce inicial de todos os sentidos, a intuição é a base de todas as percepções espirituais. E por isso mesmo, toda inteligência é médium das forças invisíveis que operam no setor de atividade regular em que se coloca. Dos círculos mais baixos aos mais elevados da vida, existem entidades angélicas, humanas e subhumanas, agindo através da inteligência encarnada, estimulando o progresso, o divinizando experiências, brunindo caracteres ou sustentando abençoadas reparações, protegendo a natureza e garantindo as leis que nos governam. Desvendando conhecimentos novos à humanidade, o Espiritismo incorpora ao nosso patrimônio mental valiosas informações sobre a vida imperecível, indicando a nossa posição de espíritos imortais em temporário aprendizado nas classes da raça, da nação e do grupo consanguíneo a que transitoriamente pertencemos na Terra. Cada individualidade renasce em ligação com os centros de vida invisível do qual procede e continuará, de modo geral, a ser instrumento do conjunto em que mantém suas concepções e seus pensamentos habituais. Se deseja, porém, aproveitar a contribuição que a Escola Sublime do Mundo lhe oferece em seus cursos diversos de preparação e aperfeiçoamento, aplicando-se à execução do bem dos menores ângulos do caminho, adquirindo mais amplas provisões de amor e sabedoria, é aceita pelos grandes benfeitores do mundo nos quadros da evolução humana, por intérprete da assistência divina, onde quer que se encontre, seja na construção do patrimônio do conforto material ou na satisfação da alma eterna. É necessário, contudo, reconhecer que na esfera da mediunidade, cada servidor se reveste de características próprias. O conteúdo sofrerá sempre a influenciação da forma e da condição do recipiente. Essa é a lei do intercâmbio.
uma taça não guardará a mesma quantidade de água suscetível de ser sustentada numa caixa com capacidade para centenas de litros. O perfume conservado no frasco de cristal puro não será o mesmo quando transportando num vaso guarnecido de lodo. O sábio não poderá tomar uma criança para confidente, embora a criança invariavelmente detenha consigo tesouros de pureza e simplicidade que o sábio desconhece. Mediunidade, pois, para o serviço da revelação divina, reclama estudo constante e devotamento ao bem para o indispensável enriquecimento de ciência e virtude. A ignorância poderá produzir indiscutíveis e belos fenômenos, mas só a noção de responsabilidade, a consagração sistemática ao progresso de todos, a bondade e o conhecimento conseguem materializar na Terra os monumentos definitivos da felicidade humana. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.